Bom, boa noite. Então a gente vai começar agora a aula 3, né, de biocontroladores. A gente vai utilizar isso na aula de instrumentação, tá? Então eu vou apresentar uma tela inteira. Vou colocar essa tela aqui e nós vamos continuar o que foi feito na aula semana passada, tá certo? Então a gente precisa do micro C e precisa do Proteus, tá? Então eu vou clicar aqui no micro C, ele está abrindo, tudo ok. Conforme falei para vocês, toda vez que você for abrir o micro C, você tem que fazer uma coisa aqui, você tem que vir aqui no Project, fecha tudo, entendeu? Deixa aqui sem acesso, nada, vai por mim que é melhor, tá? E aí você fecha aqui também, ó, deixa o software desse jeito aqui, tá? Então, novamente comentando, sempre deixa o software sem nenhum projeto aberto, senão vai dar confusão. Nossa, se você não tiver funcionando alguma coisa, é porque com certeza você tem algum arquivo aberto ali, sabe? Não faça isso. De coração, tem esse aspecto aí. Bom, precisamos também do Proteus. Aí abrir um Proteus aí e tal. Então tá, a gente vai ficar trabalhando os dois. Como a gente vai continuar a aula passada, o que nós vamos fazer? A gente tinha aqui uma pastinha chamada LED Pisca, tá? Tava no zap de vocês, não sei se vocês geraram no projeto, não sei como é que tá a situação. Porém, eu abri nessa pastinha aqui, ela tem vários arquivos, tá? Tem um arquivo em C, tem arquivo em X, nossa, tem um monte de coisa, mas igual eu falei para vocês, os dois mais importantes é o vermelhinho, que é o projeto do micro C, e esse aqui que está escrito Proteus Project, já pode estar DSN, Designer, tá? Os dois mais importantes são esses caras aqui. Então vamos abrir, né? Então, novamente, igual eu falei, não deixe nenhum projeto aberto aqui no Proteus, no micro C. Você pode abrir esse cara aqui, ele vai abrir. Aí, pronto, aí abriu tudo lindo, bonito, maravilhoso. E no caso do Proteus, né? Eu vou abrir aqui o tal de LED pisca, né? No caso do Proteus, ele abre duas vezes o software, né? Ele deixa uma sem e outra com. Então, você pode até fechar o outro aqui, pode deixar um aqui. Tá aqui, ó. Isso aqui que nós vamos praticamente discutir. Aí eu vou deixar aqui bonitinho e tal. Bom, então, o que a gente viu semana passada? Semana passada, a gente fez a primeira introdução ao micro C, né? Fizemos uns comentários de como é que você declara ele como entrada, como saída, através daquelas portas lógicas, que são as portas tri-state, tá? Aí eu até fiz uma simulação isso no Proteus, e é aquele negócio, gente, não fica com vergonha de perguntar, não, tá? Ah, não sei o que é tri-state, eu explico, vou, sabe? Comigo não tem esse aspecto, não. Mostrei como é que funcionava o aspecto, por que ele manda informação para dentro, por que ele sai e tal. E aí a gente fez uma brincadeirinhazinha no micro C, e aí eu mostrei quatro maneiras de você escrever as informações no micro C. Você pode escrever da maneira decimal, que neste caso aqui, né, no software aqui, está na linha 28, né, tá aqui, ó, tri-C igual a zero. Então o que seria tri-C? Porque a gente só trabalhou com tri-D, não é isso? Então o tri-C é porque seria tri-state da C, tá? Então se eu olhar aqui no esquemático aqui, ó, tá vendo, ó? Então eu estou mexendo com a tris-C aqui, ó, isso aqui é tris-D, tris-C, tris-E, tris-B e tris-A, tá? Então esse exemplo aqui que está aí no resolvido, todo mundo abriu o projeto aí, por favor? Fala aí, vai me ajudando aí. Abrimos, mas ele tá vazio, né? Porque a gente criou só o projetinho, a gente não chegou a colocar código, né? Vocês não, no arquivo que eu mandei para vocês no WhatsApp, ele estava desse jeito. Ah, sim, não. É porque na aula a gente acabou fazendo um Gerou outro new projeto, né? project, lembra? A gente Tá, não pegou o seu código, não. não, mas esse aí tá no Tá no Zap. WhatsApp. Sim, sim, eu vou baixar ele aqui agora.
Isso, todo mundo, por favor, então, até te peço desculpa, então, que todo mundo pegue o arquivo do WhatsApp. Esse arquivo vocês não mexem, não, vocês geram outras pastas, do jeito que vocês quiserem. Mas o original é interessante vocês não contaminarem ele, não. Então eu peço para, por favor, abrir o arquivo, senão eu mando aqui agora também, quem precisar, não tem problema não. Eu preciso que abra, por favor, o arquivo que foi passado no WhatsApp. Douglas, tudo tranquilo aí? Tranquilo. Eu abri já o arquivo que foi enviado pelo Ele tá WhatsApp. desse jeito que tá exposto na tela aí, com 3A, 3B, C, tá tudo assim? Tá do mesmo jeito. Tá. Vinícius, mesma coisa? Como é que é? Pode, se quiser falar, é só escrever assim Tudo ou não. ok. Tudo ok. Perfeito. Tá, então tá. Só falta você, né, Daniel? Eu tô aqui procurando ele aqui no WhatsApp. Mas pode seguir aí, Albert. Eu dou um jeito aqui, cara. Não esquenta, não. Eu vou achar esse trem aqui agora pra você. Aqui, achei aqui, ó. Ele tá aqui no dia 25/5. Eu vou responder, ó. Aí, a última mensagem no WhatsApp aí, ó. De novo. Tá aí 2016.a.zip. Tá? E tem 3 pastinhas lá dentro. Bom, então quando você está chegando nesse detalhe, então é só você abrir o arquivo projeto do microC e o projeto do Proteus. Bom, então só para lembrar aqui, então, gente, aqui tem 7, tem exatamente 7 que depois do void main, né, do começo do software, e tem exatamente 7 informações aqui. Eu passei 4 semana passada, tá? E agora eu estou passando as aulas de hoje. Então aqui, ó, tem aqui 3A, né? Então por que que tá 0x00? É porque eu estou mexendo com a 3 states do port A, tá certo? Aí eu mandei todas elas virar saída, tá? Você também pode pedir 3B, então nesse caso você transformou todo o port B em saída, tá vendo? Todos são feitos aqui exatamente. No caso aqui, 3C, então você mandou 0, tá vendo? Então você mandou para todas as saídas, você mandou um valor decimal, tá certo? E eu tenho aqui 3D, eu coloquei 00, que eu escrevi da maneira octal. Então, gente, ó, a maneira octal e a maneira decimal, ninguém quer mexer com esse trem, não. Tá? Se você quiser trabalhar dessa maneira aí, você tem que estar com a calculadora, aí você tira ela de científico e põe ela programador. Aí você escreve os valores aqui, exatamente aqui. Porque senão é complicado. Tá? Então, o que eu vou tentar forçar para vocês é trabalhar da maneira hexa. Tá? Só que existe uma tendência no início do pessoal querer trabalhar da maneira binária. Como é que tá aí, Daniel? Resolveu? Já resolvi, já tá aberto. Tá aberto. Tá. Você garantiu que não tem nenhum arquivo aberto aqui? Você abriu ele do zero, microC, tudo certinho, foi, né? Isso. Tá, só para não esquecer que isso é fatal. Bom, então agora, evoluindo um pouquinho, tá? Evoluindo um pouquinho, que foi até uma pergunta referente a exatamente o que o Daniel chegou e fez a pergunta. Então, por exemplo, no caso aqui do microcontrolador, eu posso ter, por exemplo, do RD0 até o RD3, ele pode ser entrada, e do 4 até o 7 pode ser saída. Ou os pares podem ser as entradas e os ímpios podem ser saídas. Pode, eu consigo fazer isso. Tá? Não tem problema nenhum. Aí tem um comando .f. Vamos discutir como é que seria o comando .f. Então aqui, ó, no comando .f, eu escrevi aqui, ó, trizé, .f0. Então, esse 0 aqui é referente ao pino E0. Então, vamos ver qual que seria esse pino aqui, ó. Eu estaria, então, aqui, ó. Então, E0, tá? Eu não sei por que não é F, tá, gente? Eu já procurei saber isso aqui, mas é um comando dele. Então, tá aqui o E0, o E1 e o E2, tá? Então, nesse caso aqui, tá representando o E0, o E1 e o E2. Você pode reparar que quais são as diferenças aqui, porque eu escrevi em minúsculo, tá? Então, só para fazer um comentário, vocês sabem que o C, ele é meio neurótico quando você faz uma variável em maiúsculo, uma variável em minúsculo, tá? Porém, deveras, todavia, o microC não obedece isso, tá? Então, ele é um software em C
não é um software C clássico puro, porque o software C clássico e puro, ele não aceita, ele considera diferente variáveis de letra maiúscula e minúscula, tá? Então o micro C aqui não, ele ignora isso. Tem uma regrinha que ele não aceita variável que começa com número, tá? A variável tem que começar com letra, maiúscula, minúscula, não tem problema nenhum não, tá? Tranquilo, gente? Pode continuar? Só escrever aí no chat aí, sim, não, tal, dúvida. Pode. Tá, beleza. Então, do jeito que foi feito aqui, a gente colocou aqui, ó, tris F0, ou seja, eu mandei o bit, né, E0, eu transformei ele em exatamente saída. Também, ó, tris F1, ó, virou saída, ou tris E2 também virou saída. Então, desse jeito que foi feito aqui, ó, todos os pinos desse microcontrolador aqui se transformaram em saídas, tá? Sem exceção, todos eles. Então, o 0, o RA, o RB, CD, tudo certinho. Bom, então agora, uma coisa que é importante é que quando a gente trabalha com microcontrolador, é diferente de microprocessador até na criação do software, porque o microprocessador, quando ele roda o programa, ele tem um loop finito. São uma das maiores características que você tem um programa. Eu quero encontrar a média dos alunos da sala. Então, o que você faz? Você vai entrando com as informações das alturas de todo mundo, a altura do 1, do 2, do 3, tal. Aí você tem um while, ou você tem uma função para, não é isso? Você tem aquela informação que vai incrementando, ele vai exatamente... A gente coloca um incremento dentro do loop para ele poder... sair do looping, né? É uma coisa normal que acontece no software de médico. Quando chegou no cantão 100, ele vai lá e implementar, ó, enquanto o número de alunos for menor do que 100. Então, na hora que chegou exatamente no valor 100, ele sai do looping, já calculou a média e automaticamente resolve. Todo software com microprocessador praticamente desse jeito. Microcontrolador é exatamente o contrário, tá? Você tem loop infinito. Então, uma vez que o software entrou dentro do loop, ele vai rodar pro resto da vida e nunca vai sair do loop. Eu praticamente não conheço nenhum software de medição, tá, de variável, seja ela de vazão, de nível, que tenha loop finito. Porque, na verdade, você quer fazer uma medição. E a medição ela pode acontecer em qualquer momento. Ela pode acontecer em qualquer hora, qualquer segundo. Então, ele tem que estar preparado para isso. Para ele poder estar preparado e receber essa determinada informação, ele tem que funcionar através de um loop infinito. Tranquilo? Alguma dúvida do que eu estou querendo dizer aqui em relação aos loops aqui, por favor? Vai escrevendo aí, gente. Me ajuda aí. Bom, o pessoal está calado aí, eu tenho que... tá projetando a tela, gente? Alô, pessoal? Tá tranquilo, Albert. Pode continuar. Tá assim, Elbert, pode acelerar aí. Não, mas vocês estão vendo a tela que eu estou mandando aí? Vocês estão chegando Sim, dentro? estamos vendo aqui porta A, porta B, porta C, Tá. Então tá. 5570, 00. Não, então tá. Então beleza. É porque... gente, vocês não fazem ideia como é que dá aula remota é diferente, cara. Porque você não tá vendo a cara do aluno, né, cara? É difícil pra caramba. Mas a gente vai indo certinho. Mas se der errado aqui, a gente dá o grito, pode ficar tranquilo. Não, gente, não tenham vergonha de dar o grito, cara. Porque outra coisa, eu preciso que todo mundo ande junto. Se não andar junto, eu não consigo dar aula. Porque aí o cara fala, mas eu pensei, o pessoal que não assistiu a aula semana passada tem que assistir a aula para poder dar continuidade, senão não tem jeito. O cara chegou aqui, como é que eu vou ajudar se o cara não sabe os conceitos básicos ali? Então a gente quer deixar claro o seguinte: as aulas estão sendo filmadas, tudo certinho. Se por um acaso você não pode assistir a aula, não tem problema, não assiste ela no YouTube e vem para aula. Vem para sem ter assistido a aula passada, nossa, aí atrapalha todo mundo. Né? Então vamos continuar aqui então. Então, aí o que acontece? Eu tenho aqui um tal de do que eu faça, né? Eu tenho aqui abrindo o laço, né? Ele termina fechando o laço e o while 1 aqui. Isso aqui é um dos 4 exemplos que eu conheço para se criar loop infinito. Tá? Então, assim, o comando do, né, faça enquanto for verdadeiro. Isso que está querendo dizer aqui. Tá? Então,
uma vez que entrou nessa informação que ele não para e vai continuar rodando pro resto da vida, tá? Bom, então eu vou depois passar para vocês aqui. O outro aqui seria o while 1, tá? Se tirar o do aqui, colocar esse while lá em cima e também vira loop infinito. E o último seria o for, ponto e vírgula, que é praticamente que é o que eu mais gosto de utilizar, mas a gente vai fazendo aos poucos aqui, tá? Bom, então o que aconteceu aqui, ó? Então esse aqui tá 0x55, ó, porte A respeito 0x55. Então o que é 55? Ele é 01, 01, 01, 01, né? Aqui, ó. Aqui formou o 5 inicial e aqui formou o 5 final. A mesma coisa aconteceu com o B, tá vendo, ó? Só que o B aqui, desculpa, vamos colocar então aqui 55 também. Pode escrever aí, gente, 55 aí, tá? Escreve 55 aí, tá? O porte C, vamos escrever aqui também 55, tá? Aí eu peço também o porte D 555, porte ED. Aí depois ele vem um comando chamado delay. Esse delay aqui, delay underline ms, ou seja, ele está fazendo uma parada, ele espera, né? E dá um atraso de 1000 milissegundos, tá? Então o micro C trabalha em microsegundo ou em milissegundo, tá? Então um atraso de 1000 milissegundos é um atraso de um segundo. Então eu espero um segundo, então ele vai executar o que está assim para depois ele fazer o de baixo. Então o de baixo está lá, porte A, AA, o porte B está como FF, eu vou colocar aqui AA também, né? Outro aqui está com EA, coloca tudo AA, por favor, isso. Aí depois ele espera 1000 milissegundos para começar exatamente a rodar. Então, o que você vai fazer aqui agora? Não precisa salvar não, tá, gente? Quando você dá o build aqui, ele praticamente já salva, tá? Então, rodei. Beleza. Todo mundo conseguiu compilar? Rodou, por favor? É só falar assim ou dar um ok, dá uns berros aí. Compilou todo mundo? Aí o que você tem que fazer? Você tem que ir aqui no Proteus, né? Aí você dá duas clicadinhas aqui no Proteus, em cima do integrado, e você vai pegar o arquivo. Tá vendo aqui, ó? Você dá uma clicada aqui no browser dele, e aí é fatal. Aqui, ó, tá vendo, ó? LED pisca-pisca, 1º de junho de 2010, tá vendo aqui, ó? O meu relógio tá marcando aqui, ó, 21 horas e 27 minutos. Então, não tem medo de você achar o arquivo, não. O arquivo esse aqui tá até atualizado, ó. Clica abrir e pede, por favor, para simular. Todo mundo viu o pisca-pisca, por favor? Aleph, conseguiu? Douglas deu certo. A gente pode escrever, mas respondendo. Eu primeiro saber se todo mundo tá aqui, ó. F sim. Ok. Luiz, sim. Tô precisando do Vinícius e do Daniel. Só os dois aí. Que tá Vinícius, Daniel. certinho. Beleza. Ó, que joia. Daniel, tudo tranquilo aí, Daniel? Tudo certo. Bom, então ótimo. Então vocês podem verificar lá que todas. Tá vendo aqui, ó? O porte. Tá? A pessoa fala, por que deu 2 azul e vermelho aqui? Porque o porte C, ele não tem o C3, tá? No caso do PIC 4550. O 4520 ele tem o C3, tá? Porque virou esse pino 18, tá aqui da porta USB. Aí o que acontece? Olha lá, você pode ver que olha lá, a minha proposta do 1010 aqui deu certinho aqui, ó. Aqui a minha proposta era 010101 e o A era 101010. Então funcionou, tá vendo aqui, ó? No porte, aqui está no meu caso, meu porte D, deu certinho. Ah lá, você pode ver até o E funcionou também, olha lá, tá vendo? Ó, 10, 10, 0101, olha lá, bonitinho, certinho. Se eu for no B, também a mesma coisa, lá, tá vendo? Ó, conforme falei para vocês, o vermelho é 1 e o azul é o 0, lá, tá exatamente obedecendo o que está acontecendo no programa.
tá? Esses dois aqui, que é o 6 e o oscilador aqui, é porque normalmente utiliza para oscilador externo, então eu não programei isso para deixar de funcionar como oscilador, mas eu tenho aqui do RA0 até RA5, mesmo meu pisca-pisca funcionando 100%. Então, gente, olha lá, ele fica 1 segundo, para, e depois fica 1 segundo. Então, você tem a impressão, olhando assim, que você está oscilando as entradas. Então, o que eu gostaria que vocês fizessem umas brincadeirinhas. Chuta uns valores aqui, ó, tá vendo? Ó? Eu vou colocar 55, então eu vou pôr aqui um F. Logicamente, tem que ser número em hexa, né, gente? Então, vou colocar aqui, sei lá, um 0. Compila, sem medo de ser feliz, e você vai verificar que todas as saídas vão obedecer de acordo com a sua programação, do jeito que você fez o seu ideal lá, tá? Então, você coloca, desde que seja de A a F, né? Basta você compilar, tá? E, conforme eu falei para vocês, o Proteus está interligado automaticamente com o micro-C. Na hora que você para a simulação, você não precisa de recarregar de novo, não. Isso é uma das grandes vantagens que existe na narração do Proteus, que ele já fez isso aqui, ó. Então, nesse caso aqui, você pode verificar aqui, ó, mudou tudo, ó lá. Tá vendo? Ó, você vai verificar que agora ele segue uma programação totalmente diferente, né? Por favor, um minutinho para vocês aí, chuta uns valores aí, com valores hexa, né, gente? Com certeza, igual eu falei. Quem quiser também chutar valor octal, aí você vai precisar da calculadora programador, né? Mas você vai poder verificar que dá a mesma coisa, porém eu acho mais chatinho de fazer. Lembrando que o octal você escreve com o número 0 na frente, tá? Então, para mim, controlador, 0 e 10 é diferente de 10, tá? Então, o 0 ali, ele interpreta como se fosse exatamente octal. Ô, Elber, tira só uma dúvida aqui rapidinho. Pode falar, sim. Esse porte que está ligado na barra de LEDs aí é o porte D de dado, né? Porque está escrito aqui R, né? Está escrito, ó, RD0. É porque no caso do PIC, assim, outro seria PD, né? No caso do PIC ele usa R. Isso é uma coisa tão engraçada, cara, porque é o seguinte, quando você pega um software de simulação, você vai pegar até software de simulação, software de edição de placa de circuito impresso, né? Os caras adotam alguma coisa. No datasheet oficial da Microchip, realmente está escrito RD0. Tá? Então, nesse caso, eu concordo com a posição do Proteus aqui. Tá? Beleza. Podemos avançar então, gente? Então, outra coisa. Então, terminamos essa aula 1. Tá? Então, a aula 1, o objetivo dela foi esse. Existem 4 maneiras de você escrever, né? Decimal, hexa, octal e binária. Tá? Então, eu praticamente não vou mais fazer nenhum comentário octal, nunca mais. Raramente eu posso colocar o decimal. Normalmente o decimal eu ponho 0 e 1, porque é mais fácil a situação. E, no contexto em relação binário e hexa, eu vou trabalhar mais para a gente utilizar a nomenclatura hexa. Tá? Tudo bem? Tranquilo? Então, podemos fazer outra prática? Tal. Então, beleza. Então, terminamos essa prática. Então, o que você vai fazer? Você vai vir aqui no Project, tá? Opa, sai fora. Você vem aqui no Project, você vai colocar aqui, fechar projeto. Fecha o projeto. Deixa o negócio branquinho. Aí, ó, pronto. Você tem que deixar, fecha o projeto, tá? E no caso aqui do Proteus, você para a simulação, tá? Sem problema nenhum. Você pode até fechar o software, não tem problema não, porque quando a gente vai ali, pede para não salvar nada e tal. Bom, então agora o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer a aula 2, tá? Desculpa, a gente vai fazer a aula 3, tá? Porque a aula 2 é o que nós vamos fazer lá no laboratório, é a prática disso, tá? Então, o que nós estamos fazendo aqui é a teoria
e depois a gente sapeca a prática e vai ter tempo pra caramba, vocês vão poder brincar. Nossa, vai ficar bom demais esse trem aqui. Então, o que nós vamos fazer aqui agora? Nós vamos para a aula 3, tá? Que é a aula do dado eletrônico. Tá? Então, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos abrir o arquivo projeto dado eletrônico. Olha lá, já abriu, tá vendo? Ó? Ele abriu, tá aqui certinho. E vai pedir também para abrir o arquivo referente ao Proteus dele. Você tem que ter os dois abertos aí. Pronto, aqui, ó. Então, o dado aqui é o dado de brinquedo mesmo, viu, gente? O que a gente está simulando aqui é esse brinquedinho aqui, o dado eletrônico. Então, a gente está simulando, tá? Nesse microcontrolador, a gente está simulando esse dado aqui, onde ele possui 6 lados, né? E ele possui aquelas configurações ali, tá? Então, aqui, ó, eu tenho aqui o 6, eu tenho o 5, que seria esses 4 aqui, mais o do meio. Eu tenho o 4, que seria todos no meio. Eu tenho o 3, que pode ser nessa diagonal ou nessa diagonal, tá? Eu tenho o 2, que pode ser nessa diagonal ou nessa aqui, e 1, que é o centro. Pronto, tá aí, ó. Então, qual que é o objetivo desse circuito aqui? Ele fica a cada 1 segundo sorteando um número, tá? E aí a gente consegue monitorar esse display BCD, tá vendo? Ele é BCD, tá vendo? Ó? Então o valor BCD que surge aqui, automaticamente ele aparece. Primeira pergunta, o pessoal sabe o que é o bus? Eu acho que eu sei, mas eu não tenho certeza Não, se então vocês não aprenderam o bus antes. Fala aí. Você fala é o barramento de dados que você pode solicitar para escrever e mandar um conjunto de bits. Ah, no software não. No software o bus aqui, ó. O que seria o bus aqui, ó, no software? Me ajuda aí, gente. Pode escrever aí, gente. Pode falar, eu não sei o que é bus, não. Quem sabe o que não sabe? Me ajuda aí. É um barramento que você pode enviar os dados. Ah, o Douglas não sei. Então, porque ele tá aqui o azul aqui, o pessoal fala, o que é esse trem azul aí, né? Então, assim, eu tenho que explicar o que é. O pessoal sabe o que é bus e o que é net. Aqui no caso do Proteus, ele chama de label, tá? O Proteus chama de label. O Tina chama de net, o Deep 3 chama de net, o Altium também chama de net também e tal. O pessoal sabe isso? Me ajuda aí. Então vamos colocar aqui, ó. Então vamos pegar aqui 4017. 4017, tá aqui, 4017. E coloquei ele aqui. Aí eu vou ligar ele no meu 2803. Aqui é o meu driver de acionamento. Bom, então tá aqui, coloquei o 2803 aqui. Então o que acontece? Pô, em vez de eu ficar com aqui tanto de fiação, eu automaticamente eu faço um buzz aqui, ó. Eu pego isso aqui e pronto, tá? Para me finalizar, eu tenho que dar 2 cliques aqui, viu, gente? Eu dou 2 cliques aqui. Então agora, o que eu vou fazer? Eu vou chegar aqui e vou jogar isso aqui dentro da canaleta. Ó, joguei dentro da canaleta, 2 fios, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Olha lá, joguei 8 fios dentro dessa canaleta, tá vendo? Ó? Aí esses 8 fios entrou aqui, eles vão sair aqui, ó. Então, aqui, ó. Vem pra cá, 1, 2, 3. Tem gente que no Proteus o pessoal vai fazer assim, ó. Coloca assim, aí põe inclinado aqui, ó, também, ó. Tá? Mas eu, particularmente, eu acho mais difícil, mas tudo bem. Então, o que está acontecendo? Você colocou 8 do lado de lá e mandou sair 8 do lado de cá. E o interessante, quando você termina de desenhar o bus, você pode chegar até deletar a parte que excedeu aqui, ó. E fica com o acabamento até bonitinho. Você pode, inclusive, aproximar mais o componente aqui, né? Para não afetar o bus. Ó, fica até menorzinho, ó. Tá vendo? Bom, o ponto em questão é que agora você precisa do label,
Tá vendo? Label é a mesma coisa de net, tá? Então, no Altium é net, no Protel é net, tá? Mas no Proteus, que é o que a gente está usando aqui, ele chama de label, tá? Isso aqui é como se fosse aquele identificador do fio, né? Aquela anilha identificador do fio lá. Você tem que saber, ó, como é que eu vou saber? Eu joguei 8 aqui dentro, como é que eu saber qual que é o daqui? O primeiro? Nem necessariamente isso não precisa acontecer. Então, eu venho aqui, bato aqui o label e marco o fio. Marquei aqui. Então, eu vou chamar aqui, por exemplo, de B1. Então, se esse aqui é o meu wire B1, ele tinha que ligar, por exemplo, nesse cara aqui de baixo, então aqui também tem que ser B1, tá? De acordo com o que você fez mais ou menos no seu projeto. Então, agora, você está afirmando que esse B1 entrou nessa canaleta, nesse bus, veio aqui e saiu aqui, tá? Do mesmo jeito que aqui, ó, você pode chamar aqui, sei lá, de B2, né? O B2 veio aqui, ele pode sair aqui no próprio 2 mesmo. O projeto é seu do jeito que foi feita a situação. Então, gente, o bus é uma canaleta, tá? É uma passagem de vários wires para facilitar o entendimento. E para mim identificar quem que é cada fio aqui, eu utilizo o bus. Me ajuda aí, quem está sentindo a dúvida aí, por favor. Vamos escrevendo as coisas aí, por favor, tal. Vamos ver, ó. Aleph, funcionou? Deu para entender a diferença do bus e do net? Precisa falar áudio, não. Só escrever eu já fico satisfeito. Beleza. Daniel, tranquilo? Tranquilo. Tá. Entendeu o fundamento da coisa? Entendeu, né? Tá. Entendi. Tá. Douglas, entendeu o fundamento? Tranquilo também. Douglas também. Luiz Henrique, me ajuda aí. Vinícius, tá. Vinícius, ok. Ah, beleza. Então, gente, então tá. Então já expliquei qual que é a situação. Porque agora eu consigo explicar o projeto, tá? Gente, o Proteus, ele é um software microcontrolador, ele é fantástico. Eu juro para vocês. Se a coisa funcionar no Proteus, principalmente a parte digital, ele funciona na placa, sabe? Não precisa nem fazer o protoboard. Você pode ligar direto, é impressionante. Nesse ponto de vista, se você pegar exatamente os conceitos legal, o Proteus, ele se dá muito bem. Então, aqui eu tenho o mesmo controlador 4550, tá? Aí agora eu estou utilizando um porte C e eu estou usando um porte B, D. Então eu tenho o C fazendo uma coisa e o D trabalhando em paralelo fazendo outra coisa, tá? Então, particularmente, o porte D, olha lá, eu tô aqui, ó, eu tô com o NET aqui, tá vendo aqui, ó, ele entrou na canaleta aqui, ó, o A, o B, o C e o D, aí ele vem aqui dentro, aí os 4 saíram aqui, ó, D, C, B, A. Em contrapartida, o do C0, C7, ó, 3 vieram para cá, 1 veio para cá e os outros 3 vieram para cá. Então, ficou muito mais organizado. Imagina esse tanto de ligação que tivesse feito aqui e eu tivesse que ter utilizado ligação normal. Eu ia virar uma verdadeira aranha, teia de aranha, você nem ia entender nada. Então, a grande vantagem que tem do Bolsa é que a coisa fica organizada e ela fica menos cansativa. Tá certo? Bom, aí você pode observar claramente que no lado do anodo de cada LED, isso aqui são LEDs, né? Você pode ver que eu coloquei esse 5 aqui, ó. Esse aqui é um label do 5. Então, isso quer dizer o seguinte, ó. Se eu vier aqui olhando aqui, ó. Tá vendo esse 5 que está escrito aqui? Deixa eu tirar esse texto aqui, ó. Ah, lá, o texto está aqui, ó. Esse 5 que está aqui, ó. Se eu clicar nele aqui, ele é um net lá. Tá vendo? Edit Wire Label. Tá? Então é label no Proteus e é net em quase todos os softwares que eu conheço. Então, se eu escrever aqui 5V, ele automaticamente está fazendo um curto daqui para cá.
tá? Esse ponto aqui é a mesma coisa desse ponto aqui, tá? Tem software que quando você clica em cima do net, ele faz um highlight, né? Ele mostra em todas as ligações, em todos os pontos da placa. O Proteus, caso tenha essa situação, eu não sei fazer, mas o que eu posso falar para você é o seguinte: esse 5V aqui é o mesmo 5V que está aqui. Pergunta, por que você jogou ele no bus também? Eu não joguei dentro do bus, não. Aqui ele passou por cima do bus. Ele não entrou dentro do bus, tá. não. Tá Lá. passando por cima, beleza. Tá passando por cima. Tá passando por cima. E outra coisa, se eu tivesse jogado ele dentro do bus e tirasse aqui, seria a mesma coisa. Né? Não teria nenhum problema. Né? Eu poderia pegar, jogar ele dentro do bus e ele sair aqui também, mas na verdade eu passei por cima. Tá? Tranquilo. Joia, beleza? Então o que acontece? Então, que conclusão que vocês estão chegando aí? Que eu tô mandando 0 para ativar, concorda comigo? Né, eu acho que o pessoal está muito acostumado em ativar em 1, concorda comigo? Eu vou mandar 1 no LED para ligar. Aqui está funcionando ao contrário. Isso até foi até de propósito mesmo. Deu para sacar isso, gente? Eu estou mandando 0 para ativar? Eu já tenho 5 de um lado. Vinícius, sim. Outra coisa, vamos ser francos aqui. O pessoal lembra das diferenças de display anodo comum para catodo comum? Pode falar sim ou não, gente. Não fica com vergonha, não. Vinícius, sim. Luiz Henrique, display anodo comum, catodo comum. É fatal, não fica com vergonha, não. Sabe essa diferença? Esqueceu como é que é? Lembra? Douglas, Daniel e Aleph. Tá? Então, beleza. Sim, tá tranquilo. Tranquilo. Então, nesse caso aqui, esses LEDs você pode ver que isso aqui formou o dado, né? Ele está trabalhando da maneira anodo comum. Ou seja, ele já tem o VCC, eu estou mandando 0 aqui. Então, vamos fazer uma simulação. Depois a gente vai entender o software aqui. Ó. Vou bater aqui o play. Pronto. Lá. Depois o pessoal fala assim, mas engraçado, tá um menor do que o outro. É proposital, tá, gente? Para o pessoal entender. Então, aqui, ó, formou o 3, lá, o 5, tá o 3 de novo, tá o 5, tá o 4, lá, formou o 1, tá vendo? Ó? Então, isso aqui é um dado eletrônico, tá vendo? Então, ele poderia ser usado para simular essa parte de sorteio, tá? Vai ter uma aula da gente que a gente vai ensinar como é que faz um bingo eletrônico. Você fala assim, pô, tem gente que faz um bingo? Lá tem, ele sorteia lá os 90 números lá, tal, põe em sequência. Isso aí eu ensino para vocês fazerem. Ó, um circuitinho assim, extremamente simples. Você pode fazer um bingo eletrônico, tá? Esse display que está aqui, ele está monitorando o valor -1 aqui, né? Então, aqui, ó, isso aqui é 3, eu formo 2, tá? Se ele tem 1, eu formo 0, então o valor está surgindo aqui é -1, depois você vai entender por que é -1 aqui, tá? Só porque é feito de curiosidade. Vamos agora entender o código, tá certo? Então, para a gente entender o código, tem que fazer aqui bem devagarzinho. Então, vamos lá, abrir o micro C, tá aqui o código, e vamos entender como é que a coisa funciona. Tá aqui os comentários, né? Isso aqui eu fiz em 2015, ó, 2015-09-16, tá? Bom, então, comecei meu programa, aí vem uma pergunta que eu preciso que o pessoal fala para mim. O pessoal lembra o que é signet char, unsignet char? Gente, isso também é fatal. Me ajuda aí, se precisar de dúvida, eu ajudo aqui agora. Signet, unsignet, o que é char, int, float, precisa saber isso aqui. Você trabalha com o dia inteiro, tranquilo. Os outros aí, por favor. Os outros aí, por favor. Vinícius fala que sim. Aleph lembra sim. Bom, então vou acreditar que tá todo mundo sabendo. Douglas, oi, pode falar. Eu não sei o que é o unsignet char. Eu sei o que é o char, o int e tudo mais. Só então, esse prefixo que eu não sei. Tá. Então, o que acontece? O signet e o unsignet, tá? Então é sem sinal e com sinal, tá?
Então, o que acontece é o seguinte, por exemplo, deixa eu até abrir aqui então no Google, variáveis no C. Ver que imagem. Aqui, graças a Deus, esse aqui, pronto, é esse cara aqui, o que manda é esse cara aqui, pronto, vamos lá, né? Vamos, graças a Deus deu certinho aqui. Não quer aparecer a coisa. Então tá, vamos ver só a figurinha dele aqui, ó. Então o que acontece? Tá. Então olha só, quando você tem uma variável do tipo char, ele é um byte, tá? Então os números, eles têm 256 combinações, tá, Douglas? Então, assim, ó, quando você tem assim, byte, então um byte é 256 combinações, que seria 2 elevado a 8. Então, ele pode ser de duas maneiras. Ele pode ser de 0 a 255, totalizando 2 elevado a 8, 256. Ou ele pode ser de menos 128 a 127, que também totaliza 256 combinações. Só que um é unsigned, ou seja, ele não tem sinal. Então, o unsigned quer dizer que você está falando que os valores são todos positivos. E quando você está falando que ele é signet, ele tem sinal. Então, ele é de menos 128 a 127. Por que você tem que saber isso, Douglas? É muito simples. Faz de conta que você está montando um range de um equipamento. E esse range de equipamento é um medidor de temperatura. E esse medidor de temperatura, ele é de 0 a 100 graus. Então, a variável temperatura, ela vai assumir valores de 0 a 100. Então, Douglas, ele é unsigned ou signet char? E aí, pessoal, pode ajudar ele também. Ele é unsigned ou signet? Unsigned, que não vai ter o sinal. Não, ele pode ser qualquer um dos dois. Por quê? Porque sim, é de 0 a 100. Ele está dentro do range. Exatamente, está dentro do range. Então, ele pode ser signet, porque é de menos 128 a 127. Então, quer dizer que o de 0 a 100 está dentro dos menos 128 a 127. Ele tem que estar dentro. Do mesmo jeito que o unsigned também. Agora, não. Eu vou montar um medidor de temperatura de 0 a 200 graus. Não, de 0 a 200 graus, ele, nesse caso, ele não pode ser signet, ele só pode ser unsigned. Perfeito, Douglas? Bacana, deu para entender. E aí, imagina que você tem um medidor de temperatura também, que ele seja de menos 50 a mais 50. Então, ele não pode ser unsigned, porque o unsigned, apesar do range ser muito grande, 0 a 255, ele só não aceita valores negativos. Então, o signet char, que é menos 128 a 127, ele consegue verificar o range de menos 50 a 50. Então, é importante que quando você estiver fazendo desenvolvimento, você verificar qual que é o range da variável que você está desenvolvendo. Tá? Bom, então aí o que acontece? Então, o int, ele é de 32.000, menos 32.768 a 32.768. Ou de 0 a 65.000. Tá? Você lembra daquele equipamento totalizador que a gente comentou que tem lá no painel, que ele fica lá totalizando, ele fica incrementando peça dentro da situação? Então, por exemplo, se você tiver um totalizador de 10.000 peças, ele não a variável de totalização não pode ser char. Ela tem que ser int. Tudo bem, Douglas? Ok. Ok, gente? Ok, né? Então, assim, né, eu montei lá, faço com que a empresa que eu tenho lá tá precisando de um totalizador lá no campo lá. Eu vou desenvolver esse meu controlador, vou ganhar dinheiro aqui agora, eu vou fazer a patente desse trem aqui. Aí eu vou lá e falo assim, não, eu tenho um totalizador de 0 a 10.000. De 0 a 10.000, então eu não consigo desenvolver esse equipamento utilizando ele como uma variável do tipo char, porque o char cabe 256, seja ele com sinal ou sem sinal. Porém, se eu for utilizar agora uma variável do tipo int, que ele é 2 bytes, ele vai para 32.768 negativo a 32.767. Tá? Então eu posso usar ele unsigned ou signet.
Agora, se ele for um totalizador de 0 a 50 mil, ele só pode ser unsigned. Beleza aí, cara? Beleza, deu pra entender, Elvis. Valeu. Tá? E aí você tem a variável long, né? Que ela é 2 bilhões e cacetada, tal, que vem o ponto em questão. Pessoal, por favor, perguntas aí, bate no chat aí alguma coisa aí, por favor, tal. Então tá. Então, o que que acontece? Então, por que que o char aqui é unsigned? Porque o X aqui, ele é as combinações do dado. As combinações do dado são 6 combinações. É a combinação 1, 2, 3, 4, 5. E 6, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ele poderia ser unsigned ou signed, porque ele cabe dentro dos dois conjuntos lá sem problema nenhum. Tá? Aí eu tenho agora um vetor, né? Um vetorzinho aqui chamado dado. Então, aqui, ó, unsigned char, né? Tal, dado. E ele possui uma posição, 2, 3, 4, 5, 6. Lembrando que no caso de vetor, esse aqui é a posição 0. Esse aqui é a posição 1, posição 2, 3, 4, 5. Então, o que, que acontece? Esse vetor dado aqui, ele possui 6 elementos, tá? Porém, o primeiro elemento é o posição 0. Posição 1 depois, posição 2, 3, 4 e 5. Tá? Então, são 6 elementos de posição 0 a posição 5. E esses caras aqui, eles estão recebendo na posição 0, o primeiro está recebendo 0xEF. O segundo está recebendo 0x76. O outro aqui está recebendo o 0x6E. E o outro aqui está formando o 0,552. O que, que quer dizer isso aqui? É muito simples, gente. Então, deixa eu ver se eu consigo usar aqui meu softwarezinho aqui. Só um pouquinho. Abriu? Ah, por que, que não abriu? É para abrir. Aí abriu. Só um pouquinho, vou pegar o tablet aqui. Então, beleza. Eu vou fazer então o seguinte, eu vou dar um print na tela. Só um pouquinho aqui. Ué, salvar onde? Caramba, aqui. Só um pouquinho. Salvou aonde? Pasta Zener. Então tá.
Beleza. Então, olha só o que acontece aqui. Vamos ver aqui. Ah, beleza. Então, vou pegar aqui o lapisinho. Então, a gente aprendeu que o display, né, aqui, ó, tem a barra aqui de cima, tá? É difícil pra caramba desenhar essa porra desse trem aqui, né, gente? Então, tá. Ô, gente, esse aqui é o A, esse aqui é o B, C, D, E, F e aqui é o G. Tudo tranquilo até aí, gente? Pode continuar? Me ajuda aí, vai falando os trem aí, gente, porque eu tenho três telas. Eu tenho que ficar olhando. Pode continuar, porque senão eu fico olhando aqui. Bom, então, o que acontece é o seguinte. Eu estou querendo formar o número 0. Se eu estou querendo formar o número 0, o que eu preciso para formar o número 0 aqui, gente? Eu preciso que acenda o A, o B, o C, o D, o E e o F, concorda comigo? Então o G tem que apagar. Concorda comigo? Para formar o número 0. É isso ou não é? Então, se eu preciso de fazer isso para funcionar, então olha só. Eu tenho 7 pinos. Né? Eu tenho RC7, RC6, C5, C4, C3 não existe. Esse cara aqui não existe. Na forma de pino, no microcontrolador lá, feito na prática, ele não tem. Deixa eu até abrir aqui, ó. Tá vendo? Olha lá. C0, C1, C2. Olha lá, não tem C3. C4, C5, C6, C7. Então ele não existe C3. Então por isso que aqui ele está irrelevante. Bom, então o que acontece? Olha, eu tenho aqui, então, ó, um pino, 2 pinos, 3 pinos, 4 pinos, 5 pinos, 6 pinos, 7 pinos. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou mandar 0. Aqui eu estou fazendo uma análise catodo comum. Eu estou mandando 1, tá? Depois eu vou explicar por que o outro lá é 0. Então, eu para mandar 1 aqui, então eu mandei 1 no 7, mandei 1 no 6, mandei 1 no 5, não mandei no 4. Tá vendo? Eu não mandei no 4. Então, se não mandar no 4, ele vai pagar o G aqui. Tá certo? Ó. Não mandei o 2, não mandei 1, não mandei o 0. Esse raciocínio que eu vou fazer aqui, eu vou fazer ele da mesma maneira, imaginando o meu dado aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Vou imaginar. Opa! Vou fazer a mesma coisa, imaginando o dado aqui, ó. Tá? Mesma coisa que eu vou fazer aqui no dado aqui, ó. E como é que isso aqui vai ser feito? No caso, se eu estou projetando o meu proteso em outra tela aqui, tá, gente? Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Para eu formar o número 1, tá certo? Para me formar o número 1, ele tem que acender qual aí? O que vocês estão vendo aí no esquemático do Proteus? Ele tem que formar qual? Ele tem que ligar qual? Para formar o número 1. Seis, 4 e 2. Para formar o 1? Não. Para formar o 1. Desculpa, é o 4, não é o 4, se eu não me engano. Isso, é só o D4, tudo bem, gente? Aqui, ó. Para formar o 1. Olha lá. Para me formar o 1 do dado, eu só tenho que dar o D4. Então, aqui, não foi que eu falei para vocês aqui, ó. Então, o que aconteceu aqui, ó? Se eu mandar esse cara aqui para cá, esse cara aqui não acende. Porque eu tenho 5 volts de um lado e eu vou ter 5 volts do outro. Então, esse cara aqui não acende. Do mesmo jeito que o 6 não acende, nem o 5. Agora, o 4, como ele vai receber esse 0 aqui, ó, 0 com o 5, esse cara aqui acende. Aí formou o número 1. Perfeito, gente? Vai falando aí, gente. Grita para mim aí, porque eu não estou conseguindo ver as duas telas, não. Perfeito, perfeito. Douglas, o Luiz, todo mundo aí, por favor, deu para sacar? Tranquilo. Tranquilo. Vinícius, sim. Ué, então tá beleza. Então vamos continuar aqui, então. Deixa eu mandar aqui de novo, então. Então, olha só. Eu quero agora formar o 2. Tá? Então, se eu chegar aqui no 2, aqui, ó.
Então, como é que vai ser aqui? Então, aí eu tenho esse LED, esse e esse. Eu posso fazer nesse sentido ou nesse sentido. Vamos ver como é que o software fez o número 2 aqui, ó. Vamos fazer uma simulaçãozinha dele aqui, ó. Ah, é o 3, né? Perdão. Então, para quem que vai pintar aqui, quer ver? 3, 0. Aqui, ó. Tá o 2 aqui, ó. Então, ele formou nessa diagonal aqui, ó. Então, para formar o número 2 aqui, o que ele tem que fazer? Ele tem que mandar 0 no D5 e 0 no D3, não é isso, gente? Então, se a gente olhar aqui agora, olha lá, eu tenho aqui D5, deu C0, e por que deu C0 aqui? 0 no C0, vai ter invertido aqui, como é que é? O D3 é o RC7 e o D5 é o RC0. É porque está escrito na forma de net, exatamente na forma do de outro, perfeito. Então aqui, ó, ele vai precisar do RC0, que vai fazer o D5 funcionar, e vai precisar do RC7, que é o D3, tá certo? Então tá aqui comprovando claramente, tá vendo aqui, ó, o 7, e vai formar aqui o 0 no C0. Então, gente, o que... deu para entender aqui? Então, o que está sendo formado aqui, gente, são todas as combinações, né? Então, a primeira combinação forma o 1 do dado, a segunda forma o 2, a terceira forma o 3, depois ele forma o 4, que é desse jeito aqui, depois ele forma o 5 e finalmente ele forma o 6. Tranquilo, gente? A combinação desses números aqui, deu para sacar de onde é que ele veio? Porque você vai estar lá no software lá e foi feito desse jeito. Me ajuda, gente. Fala aí, ok? Senão eu fico doido aqui. Tranquilo, Albert. Não, você tá tranquilo. Eu quero saber o Aleph, pelo amor de Deus, Douglas. Gente, vocês têm que falar, porque assim, quando a gente dá aula, a gente olha para a cara do aluno, aí a gente vai lá na mesa. Aqui deixa eu ver aqui, Vinícius, tá ok. Aí, a gente pode falar, não precisa responder, mas se escrever meu ok, tá jóia. Luiz. Tranquilo. Aleph. Douglas. Uai. Gente, então eu vou parar de dar aula presencial. Sinceramente, tá bom demais desse trem aqui. Ué. Nossa, eu tô até emocionado. Sinceramente, tá bom demais esse trem. Então, beleza. Então, aqui nós temos exatamente como é que foi criado. Então, agora, vamos ver aqui. Olha só o que eu fiz aqui, ó. 3D igual a 0. O que é o 3D igual a 0, gente? Saída. Transformei o porte D em saída. O que é 3C igual a 0? Transformei o porte C em saída. E, logicamente, essas são saídas, porque estão ligados a LEDs aqui, ó. Certinho aqui, ó. Tá vendo? Transformei isso aqui em saída, onde esses 7 aqui vão atingir esses 7 aqui. E transformei isso aqui em saída para atender esses 4 aqui. Beleza. Aí, o que eu fiz? Eu pedi para o porte D receber 0, enviar 0 e o porte C, porque não é comum quando você começa um determinado circuito, você pede para as coisas começarem desligadas. Tá? Porque você pede para o circuito começar ligado, ele pode dar algum problema, né? Normalmente, todo circuito você pede para ele começar desligado. Depois que ele chegou a um certo ponto, que você ligou, deu a impressão que está funcionando. Tá? Então, isso aqui é uma medida de segurança que foi feita aí para que ele comece de 0. Então, aí começou desligado. Depois que ele vai fazer a parte do sorteio. Tá? Bom, então, ó, o programa é pequenininho, tá vendo? O programa não tem nada de desespero aqui. Ó, gente, for, ponto e vírgula, né? Inicializa aqui e fecha aqui. Isso aqui é loop infinito, tá? Na situação anterior, eu coloquei o do, abre laço, fecha laço e coloquei o while 1, tá? Então, isso é uma maneira, eu conheço 4 maneiras de fazer loop infinito, tá?
Tem essa do do, tem o while 1 que eu posso mostrar para vocês. Particularmente, o que eu mais gosto, que eu acho assim, batata certinho, é o quê? É o for, ponto e vírgula, ponto e vírgula. Ele é o para sem determinação dos parâmetros. Então ele fica procurando parâmetro, não acha, ele vira um loop infinito, tá? Bom, então vamos entender o que vai acontecer aqui, ó. X, olha lá, minha variável unsigned char que foi feita lá em cima, né? Ela vai pegar sortear um número de 0 a 5. Por que vai sortear um número de 0 a 5? Tá? Porque eu estou usando esse comando rand aqui, ó. Esse comando rand aqui, o que ele faz? Esse comando rand, ele, via sorteio lá dentro do microcontrolador, ele vai pegar um número, né? Ou seja, você tem o cristal oscilador dentro do microcontrolador, ele está lá dando, sei lá, 20 milhões de pulsos por segundo, tá? Que talvez o pessoal não saiba, mas quando você joga no cristal oscilador, isso aí praticamente vira uma senoide, tá? O sinal oscilatório lá, ele não é necessariamente quadrado. Então, o que acontece? Então, esses semiciclos que são colocados exatamente na onda, eles são divididos em 32.768 partes, tá? E aí, um determinado ponto pega um ponto da onda, pega outro ponto da onda, e isso gera um número aleatório de 0 até 32.767, tá? Então, esse range aqui é um número de 32.000, então vou até escrever aqui, ó, né? É um número de 0 até 32.767, tá? Tá aqui o range desse número aqui. O que faz isso? O que é o comando porcentagem no C, hein, gente? Isso é resto da divisão, né? É o mod. Isso. É o mod, muito bem, é o mod, é o resto da divisão. Então, se eu dividir esse número aqui entre 0 e 32.067, o resto dele vai ser um número de 0 a 5. Concorda comigo, gente? Né? Aí, olha, fica perfeito. Então, olha só a coisa hipotética. Faz de conta que, olha só, então você tem de 0 a 32.000 combinações. Lembre-se que isso é a divisão inteira, não é a divisão da calculadora, não, né, gente? Então, imagine que sorteou lá, pum, caiu hipoteticamente o número 20. Deixa eu pegar até o tablet aqui para a gente, a mesa digitalizador, para a gente bater um papinho aqui. Quer ver? Então, imagina, né? Então, imagina a seguinte situação. Né? Então, você tem aqui de 0 a 32.767. Aí, o microcontrolador chutou lá, pegou o número, sei lá, 20.000. Então, ó, 20.000 dividido por 6, quer dizer que aqui vai pegar o 20 e vai colocar 3 aqui, ó, o resto 2. Vai dar 23, resto 2. 23, resto 2. 23, resto 2. Então, pegou o número 2. Perfeito, gente? Então, o que você garante aqui? Que esse valor do resto aqui, ele é um número entre 0 e 5. Ah, agora você está entendendo o que aquele display BCD está fazendo. O display BCD está mostrando o valor do resto. Tá vendo aqui? Quando a gente está fazendo aqui naquela situação, tá vendo aqui, ó? Isso aqui é o resto da divisão. O resto da divisão é que é mostrar o número 2, tá? Mas se você olhar, mas por que a gente não quer o resto da divisão? Né? Ou melhor, por que não pode ser o resto da divisão para poder aparecer aqui? Por que não pode ser? Quem seria capaz de falar por que eu já não poderia trabalhar com o resto da divisão? Eu não entendi a pergunta, Elbert. Ah, tá. Olha só. No meu programa, eu estou colocando o X como o resto da divisão. Não é isso? Por que eu tenho que utilizar o resto da divisão? Por que eu já não utilizo o número do dado, que é de 1 a 6? Para jogar no display de 7 segmentos? Não, para mandar naqueles LEDs
para formar o número lá. Por quê? É porque o binário desse resto aí, ele não vai casar com o que você tem que desenhar lá, né? Não, é porque no meu vetor ele começa na posição 0. Isso, eu entendi que você perguntou se eu jogasse o X direto na saída do porte lá, né? É isso que você perguntou? Mas se ele fosse o X, o que, que ia acontecer? Ele ia pegar esse valor aqui, ó, ia pegar um valor de 1 a 6. Faz de conta que você quisesse aqui. De 1 a 6 eu colocando aqui, eu não consigo acessar a posição 0. Entendeu? Então o que, que acontece? O vetor ele começa a posição. Por isso que ele tem que ser de 0 a 5. Então aqui em cima é o 0, o 1, 2, 3, 4, 5. A posição 0 é o meu número 1 do dado. A minha posição 1 é o 2 do dado. A posição 3 é o 4 do dado, tá entendendo? Sim, mas que é diferente, completamente diferente do número em si, que é o resto, né? Se você olhar o binário do resto da divisão, não vai casar com o que você quer desenhar nos LEDs, né? Mas o que eu tô falando é o seguinte, mas olha só o que acontece. Aí eu pego o número da divisão, eu faço porte C recebe dado X. Então o que acontece? Se aqui surgiu o número 2, ele vai pegar o quê? O que está na posição 2. O que está na posição 2 é o quê? É o número 3. É a combinação de LEDs lá para acender o número 3, né? Número 3. Então, isso que eu tô falando. Então, por isso que aqui, ó, tá com essas duas barrinhas aqui, ó. Se você quisesse que ficasse igual, aqui, ó, vamos fazer uma coisa aqui, ó. Vamos tirar aqui, ó. Eu incrementei. Agora sim, rodando, vai ficar um sincronizado com o outro, ó. Quer ver aqui, ó? Se eu fizer aqui agora, né, ó. Parou. Opa, roda aqui, por favor. Ah lá, 3 é 3. 4 é 4, tá vendo, ó? Então, foi de propósito exatamente o comentário que eu fiz aqui, ó. É para mostrar que o que está sendo mostrado aqui é o resto da divisão. E o resto da divisão é de 0 a 5. E o dado tem 6 lados, só que o dado tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não existe resto de divisão de 6 dando 6. Não existe isso. Então, por isso que no vetor lá, ele é da posição 0 à posição 5. Então, tá aí, ó. Então, aqui ele faz o sorteio de 0 a 5. No porte C, ele busca a posição de 0 a 5 referente ao 1, ao 2, ao 3, ao 4, ao 5, ao 6. Ele espera um segundo e aí fica no loop infinito, automaticamente fazendo o sorteio que a gente está pedindo para esquematizar aí. Perfeito? Tranquilo aí, gente? Me ajuda aí, me ajuda aí. Tranquilo. Bom, ouvindo isso, ela falou, perfeito. Outra coisa, gente, sejam honestos comigo, eu não estou aqui. Ô, Aleph, você está rodando, você está vendo isso, está compilando, por favor, seja franco comigo. Ó, gente, eu nunca dei aula remota de microcontrolador. Eu estou, assim, se o negócio der certo, eu estou até mudando meus parâmetros de enxergar ensino e tal. Na verdade, eu já até mudei bastante, sabe? Depois que dessa aula remota, eu tomei uma outra concepção na minha vida aqui na situação. Então, por favor, seja honesto comigo, por favor. Como é que tá a situação aí? Pode falar. Ô, Herbert, eu tô entendendo tudo que você tá falando, só que eu tive um problema aqui no porto. Não. Pô, cara, é só saber mesmo, porque esse negócio do remoto é muito doido, porque assim, eu não tô vendo a cara de vocês. Uhum. E quando a gente tá no laboratório, a gente vê, o aluno tá com a cara meio esquisita. Então, assim, eu tô muito na confiança, cara. Eu tô meio assim, nadando no escuro, e eu queria que fosse muito sincero. Agora, se a coisa der certo, bicho, putz grila, cara. É de doido demais. Daniel, tá tranquilo? Luiz, me ajuda aí, cara. Como é que é? O que você tem que falar aí, Luiz? Pode me ajudar aí. O Luiz é o calado, ele vai escrever, não vai falar nada. Tá tranquilo. Tudo, Luiz, é tranquilo. Vinícius, parece que você entendeu mesmo, né, Vinícius? Sim, tá rodando aqui também. Beleza. Então, gente, ó, a gente já fez uma segunda aula, né? E a gente depois de fazer isso na prática, certinho, a gente tá adiantando, vamos
vamos detonar isso aqui, porque quando a gente for fazer o aparelho de medição, vocês vão verificar que esses conceitos básicos são extremamente importantes, tá? Então, o que a gente já verificou hoje? A gente já conseguiu, relembrou o conceito de vetor, né, que o vetor começa com a posição 0, a gente não pode esquecer isso aqui. Aprendemos a fazer uma função randômica, lembramos o conceito de reta de divisão. Então, olha que coisa engraçada, né? Quando você foi lá fazer o curso de engenharia, você teve algoritmo lá, chega o professor fala assim, ó, resto da divisão. Aí você fala assim, para que eu quero saber o resto da divisão? Né? Para que serve isso? Agora você já está verificando que isso tem aplicação. Né? O resto da divisão ali, ele é um fator determinante para mim fazer uma parte de sorteio, para me pegar um determinado número. Né? Então, uma das dificuldades que as pessoas têm na parte de lógica, é de fazer o algoritmo. Isso é uma coisa terrível. Só que agora você está fazendo um algoritmo para ele virar uma coisa eletrônica. Isso é muito mais louco ainda. Você tem que ter uma percepção eletrônica fora a percepção de lógica. Tá? E não é fácil, gente. Não é fácil. Estou sendo bastante franco para vocês, não é fácil. Então, por isso que a gente prefere fazer o negócio devagar, que você fala assim, gente, agora que eu estou entendendo por que eu aprendi binário, porque o binário vai fazer aquilo ali. Quer dizer, a gente enxerga a coisa do nosso mundo, a gente enxerga o colorido, a gente enxerga ligou, desligou, mas acontece que a gente tem que falar o jeito que a máquina entende. A máquina entende binário. E a eletrônica entende do jeito dela. Né? Quando você aprende lá LED, diodo, transistor, pô, ele tem um jeito dele. Então, o que acontece? Você tem que pegar a lógica para acionar a eletrônica, para a eletrônica fazer alguma coisa para a gente perceber o nosso mundo. Realmente é um desafio, sabe? É muito desafiante. Mas quando você começa a cair essas fichas no detalhe, você fala assim, gente, o negócio tem que ser feito desse jeito para acontecer aquilo, pá. Quando você faz uns 30 circuitos de microcontrolador, você já começa a criar a maturidade da situação. Em vez de você pegar a biblioteca, ligou, desligou, não entendeu o porquê da coisa. Isso eu acho que isso é terrível, que eu praticamente, por isso que eu quero ensinar microcontrolador raiz para vocês dessa parte. Se não há nenhuma dúvida aí, gente, eu agradeço de coração, eu me sinto extremamente satisfeito isso aí. Seria importante também o pessoal encarar, fazer outros testes aí, troca os valores dos códigos aí, e é esse negócio, você troca ali, roda no Proteus, é uma belezura essa situação. Então o Daniel voltou. Então, Daniel, o que eu simplesmente falei foi o seguinte, se o pessoal tá entendendo, eu fico extremamente feliz. E igual eu falei, não é fácil esse tipo de visão, programação para acionar o digital, para aquilo virar eletrônica, para acionar o nosso mundo. Mas realmente é muito legal, né? Maravilhoso, cara. É impressionante, cara. Sabe? Porque assim, imagina você. Eu não sei se você já viu, Elbert, tem uns chips tipo Lattice que permite o pessoal fazer algo parecido com isso no nível bem mais alto. Eu nunca botei a mão na massa não, mas já vi os caras falando disso. Não, desculpa, eu não conheço. É um chip, né, que te permite, é tipo uma PLA e uma PAL, só que não para circuito. Você programa o circuito, entendeu? Você faz um código, e aí esse código você pode usar. Tem lá as linguagens específicas, né? Tipo Verilog ou outras. Sim. Uhum. E o cara queima o chip com um programa, cara, e aquilo ali vira eletrônica. E ele é completamente. Você pega ele branco, né? Limpo, e você pode colocar a eletrônica que você quiser dentro dele. É sensacional também. Fantástico. Isso aí, então, isso tá lembrando que aqueles microcontroladores da Cyprex. Os microcontroladores da Cyprex, eles simulam amplificador operacional dentro dele. Então, em vez de você fazer isso via programa, não, ele vai lá, aciona uma região dele lá e pega um amplificador operacional e configura lá dentro dele. É uma coisa de louco esse negócio. Sabe? Eu acho fantástico você poder programar uma eletrônica, né? Na verdade, você está programando a eletrônica. Exatamente. E o pessoal sabe que eu gosto mais dessa parte de áudio. Então, o que acontece? Os softwares que mexem mais ou menos com afinação, né? Só para desviar um pouco a aula aqui, deixa eu ver aqui, ó. Vou pegar o Wavelab aqui, ó. Isso aqui é
É tranquilo. Eu tenho o Pro, mas eu estou abrindo o Elementos aqui. Então, você verificar que, assim, quando você estudou processamento de sinal, aí você tem determinados efeitos, né? Ó. Vamos pegar uns bonitos aqui, quer ver? Ah, esse da Waves é tudo maravilhoso. Vamos colocar aqui. Igual, por exemplo, assim, olha o que os caras fazem hoje. Isso aqui é um amplificador, né? Isso aqui é um amplificador de guitarra de verdade. Que os caras fizeram? Os caras chegaram pro Paul Rio Smith, pagaram pro cara, né? Chegou e falou assim: aqui, ó, me passa a placa de circuito impresso, eu vou pegar o Spice dele, e eu vou gerar um Spice dele que vai me gerar uma DLL, né? Tem software que faz isso. Ele pega o Spice do circuito, transforma numa DLL e ele vira um efeito dentro do áudio, de verdade. Sabe? Então, você verifica. Isso é feito através de processamento de sinais, que vocês estão estudando lá, com o Leandro lá, ele está quebrando a situação de vocês. Você verificar que hoje a coisa é fantástica, cara. Sabe? Você pega exatamente, então assim, esses botãozinhos que estão mexendo no volume aqui, ele obedece exatamente igual ao aparelho real. É lógico que não vai dar 100% igual, mas vai dar 97%. Se isso aqui custa $3.000, um amplificador desse, você paga um plugin desse 400, não, 300 conto, $50 mais ou menos, você sai feliz rindo de todas as maneiras. E o NEM funciona bem pra caramba, sabe? Então, esse lado de processamento de sinal, programação, sistema embarcado, isso aí é fenomenal, sabe? É fantástico essa situação aí. Pessoal, então eu queria perguntar se alguém tem mais alguma dúvida, o que eu posso contribuir nessa parte de vocês aí. Como é que tá as coisas aí? Então, Tudo muito bem, Albert. então tá bom. Luiz, tá tranquilo? Felicidades. O Luiz é calado. Ele é calado pra caramba. Vinícius, tá tranquilo então? Luiz, ele tá tranquilo, Vinícius aqui. Ó, gente, então tá aí, ó. Então, nós vamos começar uma matériazinha lá na parte teórica lá do da aula de quinta-feira e vão detonando. O pessoal que faltou aí, eu vou até que falo assim, a gente não deixa de assistir as aulas, não, porque realmente pegar o de controlador sem ter feito a aula anterior fica meio complicado. Ó, gente, então, muito obrigado, tá? Qualquer coisa vocês podem criticar, eu estou aqui para aprender também junto com vocês. Eu não tenho vergonha de falar que está sendo uma novidade para mim, mas eu não tenho medo de encarar as coisas, não. E no mais, eu agradeço e desejo a todos boa noite, beleza? Falou, Tá boa bom. noite. Falou, boa noite então. Abração.